Só os vilão. E aí galera, meu nome é Luiz Carlos, canal Primondade Luiz. Você está acompanhando os vídeos do preparatório agora online para o IFG. O tema de hoje é a água, esse bem essencial para o ser humano. Então, cola aí na cadeirazinha aí, começa a assistir porque a gente vai falar da água, esse bem precioso, beleza? Água, bem precioso. Valeu! E a aula 2 de hoje, que você vai ver agora no canal, vai ser justamente sobre a água. Aquele bem mais precioso, né, que o ser humano tem. Moléculazinha formada de H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então se prepara aí que você vai ver sobre a água, aula 2, beleza? Então a água, como que é caracterizada a água? A água é caracterizada em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Né? Agora, a nossa preocupação, principalmente com a água sobre a prova, é a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto e como essa água é renovada, como essa água ela volta para a natureza, como ela vai para a natureza. Então a gente vai esclarecer algumas duvidazinhas aqui que você pode ter, apesar que é um assunto muito fácil, tá? Então, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó, a água ela tem 3 estados. Então ela pode sair de um estado para o outro e isso também pode cair na sua prova do Enem. Então, a mudança de estado físico da água, nós temos as seguintes mudanças. Atenção, mudança chamada de fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. A mudança chamada de vaporização. A vaporização vai ser a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Apesar que na vaporização nós temos 3 tipos. Nós temos a evaporação, a calefação e a ebulição, que em outras aulas a gente vai explicar melhor, mas existem elas, tá? Nós temos também o processo chamado de condensação ou liquefação, que seria a mudança do estado gasoso para o estado líquido, as chuvas em geral, né? Lembra da chuva, a musiquinha? Chove, mas como chove. Chove, mas como chove. Chuva, chuvisco, chuvarada. Por que é que chove tanto assim? Chove, chuva, chuvisco, chuvarada, vai ser o que? Condensação. É a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Nós temos a solidificação, que é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, se colocou a água no congelador, ela vai ficar em estado sólido. Então isso chama solidificação. Nós temos um processo que passa direto sem passar pelo processo do estado líquido, que é o quê? A mudança do estado sólido para o estado gasoso, chamado de sublimação. Acontece, muita gente viu nos vídeos anteriores aí, com gelo seco. Então você que não observou os outros vídeos, a gente fez uma videoaula que tinha sobre o gelo seco. Então o gelo seco faz o processo de sublimação. E nós temos o processo de cristalização, que seria o quê? A mudança do estado gasoso para o estado sólido sem passar para o estado líquido, que é o caso da chuva de granizo. Beleza? Então essas mudançazinhas vão ajudar você a entender o ciclo da água. Então é o seguinte, galera. Água. A água precisa sofrer um processo de reciclagem, porque ela é uma fonte renovável de energia, como vocês sabem. Ela alimenta as usinas hidrelétricas, a agricultura, a pesca. A água tem suas funções específicas, né, que caem na prova. A água, a primeira função dela é que ela é um solvente universal, ela dissolve várias substâncias no mundo todo. Além disso, ela constitui o planeta Terra em torno de 70%. Como ela constitui os seres vivos, inclusive o corpo humano, também em torno aí de seus 70%. Mas cuidado, a quantidade de água é relativa de acordo com sua idade. Quanto mais velho você fica, menos água você tem no corpo. Quanto mais jovem você é, mais água você tem no corpo, tá? É relativo. A água também vai ser importante na formação das hidrelétricas, como é o caso da de Itaipu, né? A segunda maior do mundo, a primeira fica na China. Ela vai ser importante também no transporte de substâncias do nosso corpo. Ela vai evitar os atritos e ter outras funções importantes. Então essa água ela precisa ser o tempo todo renovável. De que forma? Através desse seguinte esquema.
Então você está vendo aí que está tendo a formação de nuvens, né? Essas nuvens com o tempo vão entrar no processo de condensação que eu falei anteriormente, ela sai do estado gasoso para o estado líquido, provocando as chuvas. Essas chuvas vão formar e cair no solo, formando um lençol freático que vai alimentar lagos e rios. Os lagos e rios possivelmente vão desaguar nos mares e nos oceanos. Então esse ciclo se repete com o processo de evaporação, que você está vendo aí na figura, que a água vai sair do estado líquido, às vezes, por exemplo, num rio, e transformar no estado gasoso, formando as nuvens e repetindo esse processo, tá? Constantemente. Como vocês também podem observar, as águas podem formar geleiras, que vai ser um processo chamado de solidificação. Hoje nós temos grande quantidade de água potável solidificada, só que a gente não pode beber elas, até porque elas estão no estado sólido. E nós temos a água líquida no Brasil no aquífero de Guarani. Guarda essa palavrinha aí, ó, aquífero de Guarani, que é uma água subterrânea, ou seja, fica debaixo do solo, que é potável, está no Brasil, galera. Então isso é importante para a sua prova. Então nesse ciclo hidrológico da água, e que cai na sua provinha aí que você vai fazer, cai sobre a ETA, Estação de Tratamento de Água. E a ETA funciona da seguinte forma, presta atenção. Galera, o processo de tratamento de água consiste em algumas etapas. A primeira etapa chama-se captação, tá? Ela é constituída pelo conjunto de bombas e motores que possibilitam a retirada de água, aqui de Goiânia no caso, do Ribeirão João Leite, beleza? A segunda etapa consiste no processo na adição e dispersão do sulfato de alumínio, que é uma substância química coagulante, que na água ela vai formar flocos, tá? A qual é adicionado um ponto de maior agitação dessa água. A terceira etapa é justamente a floculação, que vai ser o agrupamento, ou seja, a união desses coágulos, formando flocos, na qual se realiza na presença de uns equipamentos chamados floculadores. Quarta etapa vai ser a etapa que descansa, ou seja, decantação. É o processo na qual ocorre a deposição, ou seja, precipitação em suspensão pela ação da gravidade realizada por decantadores. É como se acontece, por exemplo, na sua geladeira com suco de caju. Com o tempo, o que vai acontecer? A parte sólida ela vai para o fundo, e isso chama precipitar ou decantar. Quinta etapa vai ser a etapa da filtração, que vai consistir em passar a água através de substâncias porosas, como é o caso da areia, do antracito, do carvão, que vai ser capaz de reter esses flocos de sujeira que passam sem decantar-se, ou seja, vai reter as impurezas. Nós temos a sexta etapa que chama correção de pH, na qual se dá pela adição de água filtrada de uma solução de leite de cal, ou seja, hidróxido de cal ou hidróxido de cálcio, a fim de torná-la-se neutra com pH aproximadamente igual a 7, evitando a sua corrosividade. Sétima e última etapa, galera, cloração e fluoração. Vai ser nessa etapa, no final do tratamento da água, onde é adicionado cloro para desinfecção, ou seja, para eliminar as bactérias patogênicas que fazem mal à saúde, e o flúor, que é colocado na água para evitar e prevenir a cárie dentária. Então, são essas 7 etapas. Então, lembrando, 1. Captação, 2. Coagulação, 3. Floculação, 4. Decantação, 5. Filtração, 6. Correção de pH, 7. Cloração e fluoração.